Boa noite, irmãos. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você, você que está aqui, você que está assistindo a gente da sua casa. Para mim é motivo de muita alegria subir mais uma vez a esse púlpito, vendo os irmãos. A gente passou vários e vários meses aqui gravando o culto com a igreja vazia, dava saudade de ver o pessoal aqui, mas que bom que a gente está junto. E conversando com o pastor Binho sobre o ano que a gente teve, um ano tão difícil que a gente teve que se adaptar a tantas realidades diferentes, mas chegamos até o final. Tivemos algumas perdas, mas também vimos a mão do Senhor nos conduzindo em vitória. E a gente tentando sondar aquilo que nos sustentou durante todo esse tempo. Sem dúvida, a mão do Senhor, a graça dele, mas algumas disciplinas espirituais, alguns recursos que o próprio Deus deixou ao nosso alcance para que eu e você pudéssemos acessá-lo, acessar as bênçãos que ele tem para nós. E uma dessas disciplinas é a disciplina da oração. E a gente está com essa série. Antes de tudo, ore. Antes do desespero, antes da ansiedade, antes dos boletos chegarem, antes das preocupações do dia a dia, antes de discutir, de brigar com o cônjuge, com o filho, antes de tudo, ore. E esse não é um conselho, um bom conselho que eu ou que o pastor Binho tiramos da nossa cabeça, de maneira alguma. Isso aqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva, capaz de nos sustentar, capaz de nos exortar, capaz de nos ensinar, de nos corrigir quando a gente caminha da maneira errada. E esse bom conselho do Evangelho, ele se encontra no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. E eu queria compartilhar com vocês mais uma porção desse texto. Na semana passada, o pastor Binho compartilhou também em Filipenses. Pela graça de Deus, eu quero compartilhar com você hoje Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 a 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou tomar uma água. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, ore. Muita gente hoje, nos nossos dias, vê a oração como um meio para conseguir de Deus aquilo que eles querem. Muita gente acha que a oração é um meio de chantagear Deus, porque Deus disse na Bíblia, e na Bíblia a gente encontra várias promessas de que Ele responderia às nossas orações. Porém, o Dr. James Houston, que é professor no seminário em Vancouver, no Canadá, o Regent College, o Dr. James Houston, que é um senhorzinho de 92 anos, mas que tem uma vida de oração profunda e que aprendeu isso na prática. Ele diz que a oração, mais do que tudo, é um relacionamento de amizade com Deus. A oração não é um meio de chantagear Deus, a oração é o favor de Deus. A oração não é um meio de mostrar para os outros que eu sou mais espiritual, mais religioso, de maneira alguma. Dr. James Houston nos ensina que a oração é estar num relacionamento de amizade com Deus. E ele prova isso mostrando para a gente vários exemplos nas Escrituras, sobretudo o exemplo do nosso Mestre, o Senhor Jesus, que por horas e horas, noites a fio, Jesus subia a montes, ia para lugares ermos, lugares desertos, para estar em oração, em relacionamento com o Pai, em amizade com o Pai. E olha como as coisas mudam de figura quando a gente começa a enxergar a oração não como uma obrigação que a gente cumpre na hora de dormir, mas como um relacionamento de amizade com Deus. Amizade com Deus. Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. O apóstolo Paulo nos ensina algo sobre a oração, sobre orarmos antes de tudo. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode ler mais uma vez o versículo 4 comigo? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelo Teu Espírito que habita nos nossos corações e testifica que somos filhos do Senhor e que por meio de Cristo nos ensina a chamar Abba, Paizinho. Confiados nessas promessas, nós nos agarramos a Ti nessa hora e clamamos: tem misericórdia de nós, Senhor, e que a Tua palavra caia como chuva sobre a terra seca do nosso coração, fazendo brotar, fazendo reviver, ó Deus, mais uma vez, aquilo que o Senhor mesmo tem plantado no nosso coração. Que a boa semente da Tua palavra germine e gere frutos para a glória do Senhor. Tem misericórdia de mim, que compartilharei com meus irmãos a mensagem do Senhor para o coração deles. Tem misericórdia de cada um de nós, que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos atentos, e que o nosso coração esteja disposto a ouvir a Tua palavra e obedecê-la. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando a gente fala sobre oração é desenvolver esse relacionamento de amizade com Deus. E esse relacionamento de amizade não é um relacionamento simétrico, onde eu sou um igual a Deus. É um relacionamento assimétrico. Deus está acima de mim, Deus está nos céus e faz tudo como Ele quer. E nesse relacionamento de amizade eu aprendo e ouço a voz dEle que me diz aquilo que eu devo fazer. E quando eu olho para esse texto de Filipenses, eu vejo que esse Deus, que é o amigo que se mostra para nós através das orações, que se revela para nós através de Jesus Cristo, esse Deus, Ele nos traz alguns imperativos que o apóstolo Paulo encarna e fala para esses irmãos na igreja de Filipos. A igreja de Filipos ficava numa região onde existiam muitos festivais aos deuses daquele tempo, aos deuses gregos, aos deuses romanos, e muitas festas aconteciam em regiões como Éfeso, como Corinto, como Filipos. E nessas festas, essas festas eram marcadas por muitas orgias, bebedeiras, dias e dias, a música era tocada, era ouvida de longe, era algo muito semelhante com o Festival da Carne que a gente tem aqui no Brasil, o Carnaval. E por dias e dias as pessoas se entregavam a esses atos, a essas festas que nada mais eram do que celebrações a esses deuses pagãos. Mas quando Paulo escreve para os filipenses, ensinando a eles sobre oração, ensinando a eles a extinguirem a ansiedade, porque esse foi o tema que eu fiquei responsável por compartilhar com vocês, antes da ansiedade, ore. Antes de ensinar sobre a ansiedade, o apóstolo Paulo ensina os cristãos filipenses sobre a alegria. Mas como assim, Tássio? Ensinar para um brasileiro sobre a alegria? Nós somos conhecidos como um dos povos mais felizes da terra. Nós, no nosso carnaval, você vai ensinar para brasileiro como pular carnaval? Vai ensinar o beabá para professor? O apóstolo Paulo enxergava que o conceito de alegria daquele povo, dos cristãos filipenses, precisava ser redefinido. E como Paulo redefine isso? Quando Paulo escreve essa carta, Filipenses é uma das cartas que ele escreve de dentro de uma prisão. E a prisão pretoriana, a prisão romana, onde Paulo estava preso lá em Roma, e ele estava com saudade daquela igreja querida dele, era uma das piores prisões, era um lugar no subsolo, úmido, frio,
que não tinha luz do sol, mas Paulo escreve o primeiro mandamento aqui. Por isso que eu fiz questão de chamar você para ler junto comigo o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Numa masmorra romana, numa situação onde todos os outros estão celebrando, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E essa palavra, alegrai-vos aqui, no original, o conceito de alegria está muito deturpado hoje nos nossos dias, né? As pessoas atrelam a alegria, geralmente, a conquista de alguém que passou no vestibular, ou alguém que conseguiu um emprego novo, ou alguém que comprou o carro, trocou de casa. A palavra alegria aqui quer dizer celebrem sempre no Senhor. Outra vez digo para vocês, celebrem. Mas Tássio, se antigamente as pessoas em Filipos, elas celebravam aos deuses pagãos, os cristãos deviam fazer as festas iguais às festas dos pagãos? Alegrem-se sempre no Senhor. E aí a gente vai para Gálatas, capítulo 5, que ensina que quando a gente celebra na carne, quando a gente se alegra na carne, o fruto disso são orgias, bebedeiras. E ali em Gálatas tem uma lista extensa sobre a celebração na carne. Mas quando a gente se alegra, quando a gente celebra no Senhor, o fruto do Espírito nasce dessa celebração. Nos nossos dias também, meus irmãos, a alegria ela está restrita a um âmbito individual. Geralmente a pessoa que está alegre, ela não gosta nem de contar para os outros com medo da inveja, né? Quando ela fala de alguma conquista que ela teve, ela evita, conta só para o círculo de amizade mais próximo, com medo de invejoso, bate na madeira para isolar a inveja dos outros. Mas a alegria que Paulo está chamando os cristãos de Filipos a terem, não era uma alegria individual que eu vivo no privado. É a alegria de estar reunido com o povo do Senhor, na casa do Senhor, celebrando o Senhor. Celebrem no Senhor. Outra vez digo, celebrem. Sintam falta todas as vezes que vocês não puderem estar com os irmãos de vocês para celebrarem o Senhor. E Paulo tem em mente aqui, não o Senhor, o Yahvé do Antigo Testamento, um Deus distante que fazia trovões, raios e fumaça aparecerem. Paulo está falando, alegrem sempre no Senhor que vocês viram um dia crucificado naquela cruz. Outra vez digo, celebrem nele, porque assim como ele venceu sobre a morte, vocês um dia vencerão. E a festa que vocês fazem para Deus é a antecipação. É a antecipação daquilo que vocês vão viver na glória. Nesse relacionamento de oração, antes de tudo ore. A alegria é o principal ingrediente. Você tem tido alegria? Você tem tido celebração e regozijo no seu coração quando você fala em cultuar, em celebrar a Deus por algo? Mas existe um segundo imperativo que esse texto de Filipenses 4 traz para a gente. Esse imperativo está no versículo 5, essa ordem está no versículo 5, que a vossa moderação seja conhecida por todos. E aí, mais uma vez, uma palavra que é enfraquecida pela forma como a gente usa ela no dia a dia. Moderação aqui não quer dizer simplesmente temperança. Aquela pessoa que tem um autocontrole muito, muito bom. Ah, fulano é moderado, ele sabe comer a feijoada até o primeiro prato, aquele prato bonito. Fulano não é moderado, não. Vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto prato da feijoada e só sai quando está arfando já. A gente costuma falar isso, a pessoa moderada é a pessoa que coloca limite nela, é a pessoa disciplinada. Mas aqui, além desse sentido, moderação na Bíblia também tem o sentido de você ter esse domínio próprio, mas moderação aqui é no tratar um ao outro, é no lidar com o problema do outro, é no lidar com as falhas e com as limitações do outro. Por que moderação é isso? Se você voltar alguns versículos, os versículos que a gente não leu do capítulo 4, os versículos de 1 a 3, você vai ver que Paulo está chamando duas mulheres dentro daquela comunidade, Evódia e Sintique, e aí fica sugestão de nome para vocês que estão pensando em ter o segundo, terceiro filho, dois nomes muito bonitos.
Eu já conversei com a Beatriz, a gente já combinou os nomes que vamos ter dos nossos filhos. Não é Evódia, não é Sintique, é uma brincadeira com o sobrenome dela, depois eu conto para vocês. Mas Paulo está falando para Evódia e para Sintique que elas duas devem pensar em concordância. Pensar em concordância não é pensar igual. E se você se lembrar do sermão que eu preguei aqui há 2 semanas atrás, você vai ver que eu falei sobre isso. Pensar em concordância não é pensar igual, mas é convergir no pensamento, é saber ceder na hora certa. E quando Paulo está falando aqui que a sua moderação seja conhecida de todas as pessoas, Paulo está falando que a amabilidade no trato de vocês uns para com os outros sejam conhecidos por todos, sejam conhecidas por todas. Que vocês sejam pessoas dóceis, que vocês sejam pessoas amáveis. E enquanto eu estava preparando o sermão lá em casa, eu até chamei a Bia para conversar sobre uma figura muito conhecida. Para quem não sabe, eu venho do Nordeste, uma região icônica do nosso país. E no Nordeste existe uma figura muito conhecida lá, eu sou da Bahia, essa figura é cearense, é o Seu Lunga. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Seu Lunga, mas o Seu Lunga é um senhor de idade que não tem muita paciência para pergunta boba. E a fama do Seu Lunga, que mora lá em Juazeiro do Norte, ele morreu em 2014, a fama do Seu Lunga é que ele não tinha paciência para pergunta boba. Então alguém perguntava alguma coisa para o Seu Lunga já retrucava com uma resposta grossa. Uma vez o pessoal estava contando, e aí virou lenda que a gente nem sabe qual a história do Seu Lunga é verdadeira e qual a história é falsa. Mas uma dessas histórias é que um dia o Seu Lunga foi a um armazém, uma loja que vende de tudo, desde material de construção até comida. E o Seu Lunga chegou lá nessa loja e perguntou: Ô moço, você tem veneno de rato? O moço falou: tem sim, o senhor vai levar? Ele falou: não, vou trazer os ratos aqui para comer o veneno. O Seu Lunga era um cabra tão bravo, e assim, era a resposta desse tipo que ele dava. Agora imagina, dentro da igreja, a gente tendo 2, 3 do Seu Lunga. Pensa se vai dar certo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que seja conhecido de vocês, não a ignorância, não a brutalidade do Seu Lunga, mas que vocês sejam conhecidos como pessoas moderadas. Que a moderação, essa que é uma das principais virtudes do Evangelho, que a moderação de vocês, a amabilidade, pessoas finas no trato, que vocês sejam conhecidos por isso. Será que a gente está sendo conhecido pela nossa moderação, pela nossa amabilidade? Ou será que quando a gente vira as costas, o pessoal, lá vem Seu Lunga? Que a vossa moderação seja conhecida por todos. Que a vossa moderação seja conhecida por todos. E por que moderação? Porque se eu não tenho moderação no meu falar, se eu não tenho domínio próprio no meu jeito de tratar as pessoas, muito provavelmente eu vou cair no erro que o próximo imperativo que Paulo traz para a gente quer tratar. O próximo imperativo é: não andem ansiosos de coisa alguma. Quando a gente não é moderado, quando a gente não tem freios, quando a gente é ruim no trato com as pessoas, a gente vive ansioso. Porque a gente nunca sabe se a palavra dura que a gente deu rompeu o nosso relacionamento para sempre. Sempre a gente vai ter que voltar 2 passos para consertar aquilo que a gente fez de mal com a outra pessoa. A palavra torta, a palavra ríspida, áspera. Então, a pessoa que não é moderada, ela sempre vai ter que estar recuando, dando 2 passos para trás para consertar os erros dela. Ela nunca consegue caminhar para frente. E por que a falta de moderação gera ansiedade? Se você é uma pessoa que não é moderada para o lado de dinheiro, por exemplo, você vai ser uma pessoa que vive o tempo inteiro com medo de perder o que você tem ou querendo conseguir mais. Você vai viver ansioso. Se você não é moderado para a comida, você sempre vai andar ansioso pela próxima refeição, pela próxima vez que você vai sair para comer alguma coisa. Se você não é moderado nos seus instintos, nos seus apetites, sejam eles quais forem, você vai viver ansioso por suprir esses apetites que você tem dentro de você, seja ele por aprovação, seja ele por o aplauso das pessoas. Se o mandamento da alegria nos convida à moderação, a moderação nos convida a não andarmos ansiosos. Olha o que
que os versículos 6 e 7 dizem para a gente. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Antes de tudo, ore. Antes da ansiedade, ore. Se é a sua falta de moderação, se é a sua falta de alegria, celebração que tem te levado a ser ansioso, ore. Não andem ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Nós não precisamos pedir muitas coisas, porque aquilo que temos necessidade, o nosso Pai supre sim. Porém, o mesmo Jesus que disse que a gente não precisa andar preocupado e ansioso, ele nos ensinou a clamar: Pai nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas dá-me, ó Deus, dá-me, Pai, Abba, o pão de cada dia. A falta de ansiedade, e o oposto da ansiedade aqui, gente, não é uma apatia, não é aquela pessoa que vive ao Deus dará e que é despreocupada de tudo, que não trabalha. É a fábula da cigarra e da formiga, né? O apóstolo Paulo não está chamando a gente para ser a cigarra que fica despreocupada cantando por aí. O apóstolo Paulo está chamando a gente para trabalhar confiando. O apóstolo Paulo está chamando a gente para exercer as nossas tarefas diárias, confiando que Deus em tudo suprirá. Se você, pai, se você, mãe, tirar de sobre as suas costas o fardo, o peso de querer fazer dos seus filhos perfeitos, você vai desfrutar o descanso que é não ser ansioso. E como é que eu deixo de ser ansioso? Entregando a Deus tudo em súplica, entregando tudo a Deus em oração. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Eu oro pelo pão de cada dia. Eu oro pelo meu filho, pela minha filha. Eu oro pela saúde do membro da minha família que está enfermo, mas a ansiedade não me domina. Por quê? Porque a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará a minha mente que vive atribulada horas e horas à noite, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro e não consigo pegar no sono. Às vezes eu preciso recorrer até remédio para conseguir dormir. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, a nossa alma em Cristo Jesus. Tome os seus remédios, se você está enfermo. Mas antes de tudo, ore. A confiança em Deus não é uma atitude insensata frente às demandas da vida, frente aos sofrimentos da vida, de forma alguma. Mas é fazer tudo em espírito de oração. Não é deixar de fazer uma coisa para fazer outra, mas é, antes de tudo, orar. A ansiedade, lá no mundo antigo, quando Paulo escreve para os filipenses, era um sentimento que os cristãos de Filipos conheciam muito bem, porque como eles criam em deuses que estavam prontos a se vingarem, ao primeiro sinal de que qualquer um daqueles crentes naquelas religiões fizesse, se eles pisassem em falso, se eles deixassem de oferecer sacrifício da forma correta, aqueles deuses malvados, eles mandariam um raio do Olimpo e consumiriam aquelas pessoas. Ou eles trariam alguma praga sobre as plantações. Esse era o medo, essa era a ansiedade que aqueles pagãos conheciam todos os dias da sua vida. E Jesus, nos dias dele, ele fala: por que vocês andam ansiosos com tantas coisas? Porque quem vive assim são os pagãos. Jesus já reconhecia que no mundo à volta dele, as pessoas que viviam ansiosas eram as pessoas que adoravam deuses maus, deuses perversos. Mas quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz: não andem ansiosos, porque o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas a todos aqueles que lhe pedirem. E Paulo aqui está ecoando as palavras de Jesus nos evangelhos. Ele está dizendo: se você está com dificuldade na sua vida, se você anda ansioso, se você anda perdendo o cabelo da cabeça, se você anda perdendo noite de sono, seja inundado pela paz de Deus à medida que você, antes de tudo, entrega os seus problemas a Deus em oração.
Por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas práticas de como a gente pode desfrutar da paz, ser livre da ansiedade, como eu e você podemos ser livres da ansiedade. Os versículos 8 e 9, finalmente, irmãos, se vocês andam ansiosos, entreguem a Deus, mas vocês também têm uma parte de responsabilidade nisso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, procurem seguir essas coisas. Seja isso que ocupe o seu pensamento. E, meus irmãos, vamos combinar, nos dias que a gente vive, tem tanta coisa impura, tem tanta coisa odiosa, tanto ódio sendo destilado nas redes sociais, em correntes de WhatsApp, coisas de má fama têm sido destiladas nos nossos dias, coisas com a virtude deturpada, coisas sem virtude alguma. E às vezes a gente acaba consumindo tudo isso, às vezes a gente acaba deixando que essas coisas nos atinjam, entrem na nossa casa, pela TV, pelo celular, seja por onde for. Mas Paulo, mais uma vez, chama a gente, finalmente, irmãos, finalmente, ocupem o pensamento de vocês. E, novamente, isso aqui não é negação da realidade, mas é entendendo que, a despeito da forma como o mundo que a gente vive está girando, nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que habita a mente de Cristo. Aquilo que habita a mente de Cristo é tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama. Você tem se enchido da mente de Cristo? O fruto do Espírito tem germinado dentro de você? Ou você tem sido dominado pela ansiedade que os pagãos acabam enfrentando por terem medo dos deuses a quem eles servem? O convite de Paulo para a gente hoje e o convite do nosso querido Jesus é que a gente não enxergue Deus como um Deus irado, mas que a gente enxergue Deus como nosso Pai, porque Jesus nos ensinou a chamá-lo assim. Um dia sim, os pecadores não arrependidos verão Deus como um Deus irado que já irá julgar vivos e mortos por conta dos seus pecados, mas aqueles que aprenderam a chamar Deus de Abba, Deus de Paizinho, desfrutam do abraço de Jesus, são livres da ansiedade porque aprenderam a se encher com a mente de Cristo, mas aprenderam também a, antes de tudo, orar. Antes da ansiedade, apresentar a Deus as suas mazelas, os seus pecados, mas também apresentar as suas súplicas e as suas petições. Que nessa semana, amanhã vai começar a sua correria do dia a dia, as suas responsabilidades, tudo aquilo que quer fazer você ser mais ansioso. Que você aprenda, ao receber em cheio uma má notícia, a se encher da mente de Cristo e responder: eu devo me alegrar no Senhor, eu devo me encher da mente de Cristo. E assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente, a minha alma, o meu coração em Cristo Jesus. Você quer continuar guardado assim essa semana? Você quer viver sem medo essa semana? Antes de tudo, ore. Antes de tudo, ore. Que Deus abençoe a sua vida e que você descanse na provisão e no abraço do Abba, do seu Paizinho. Amém?